Meu nome é Thiago Afonso de André, tenho 33 anos. Aqui na ECA todo mundo me conhece por Thiagão e dentro do departamento de cinema tem umas pessoas que me conhecem por Tandré. Eu estudei na escola de aplicação, tive já números USP bem pequenos aqui. Antes de eu entrar na ECA, eu fiz o curso de Ciências Moleculares. Quando eu saí dele é que eu entrei em audiovisual. Eu não escolhi fazer porque eu pretendia trabalhar na área ou porque eu pretendia seguir essa carreira como profissão. Eu entrei porque eu queria realmente estudar mais e aprender mais sobre cinema, sobre audiovisual. Tinha um grupo de amigos desde o colégio que a gente se reunia para falar de filmes, a gente gravava umas coisas na época em VHS mesmo, editava lá com 2 VHS 25 vezes até acertar o ponto e tal. E a gente, acho que a principal motivação era, sei lá, conseguir fazer coisas um pouco melhores. A gente via coisas boas e fazia coisas muito ruins. No começo era a minha coisa principal, o mestrado, e no final ele já estava em terceiro lugar, atrás da Atlética em primeiro e do audiovisual em segundo. Eu diria que eu me envolvi mais com a Atlética do que com o meu curso de audiovisual, talvez. Sempre trabalhei com produção de filmes e vídeos, e depois comecei a trabalhar com produção de mostras de cinema. E aí que eu estava trabalhando com produção de mostras e festivais, alguns maiores e tal. E aí abriu esse concurso do Sinusp, que entrei no concurso e virei o coordenador de produção aqui do Sinusp. De uma certa forma voltei à USP, né? Já tinha sido aluno de escola, aluno de graduação, aluno de pós, agora sou funcionário também. Muito legal, agora né, tenho CP aí, mesmo que eu não fosse aluno poderia usar o CP, que é um lugar que eu, né, desde a minha infância que eu gosto muito. Logo que eu entrei na Atlética, eu fui da organização da Semana dos Bichos, de 2003 para 2004. E você se envolve, você acompanha tudo. Então, desde o começo, assim, desde pensar qual que vai ser o tipo do kit, onde ele vai ficar, na caixinha, não sei o quê, qual que é a arte da camiseta. Você se envolve com tudo, com toda a programação, os contatos dos ex-decanos ilustres que vão vir, tal, não sei o quê. Então, eu gostava muito de ir na matrícula da Trote. Isso é uma coisa muito legal. No meu ano de bicho mesmo, em 2003, eu não participei da semana toda como bicho, porque eu tinha outras coisas, já era mais velho também, não queria ficar tomando tanto trote e tal, e eu não fui na palestra do cinema independente, no meu ano que efetivamente eu entrei em audiovisual, em 2003. Em 2004 foi a primeira vez que eu vi, quando eu já sabia o que era. Então eu nunca tive a surpresa, vamos dizer assim. Alguns anos depois, eu não lembro exatamente quando, não sei se foi 2008, alguma coisa assim, o cara que normalmente fazia o cinema independente não ia poder fazer. E aí alguém, acho que o Jardel na época, que é um veterano meu de audiovisual, falou, pô, Thiagão, vai lá fazer, tal, não sei o que, você consegue dar uma enganada, tal, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, vamos lá. E no primeiro ano, nossa, eu tava morrendo de medo, entendeu? Porque você tem certeza absoluta que a hora que você vai sentar lá, eu tinha menos cabelo branco também, que as pessoas vão reconhecer, falar, esse cara vai fingir que é o quê aqui? Esse cara é o meu veterano, entendeu? Eu faço mais uma introdução ali, em que eu dou uma enganada ali sobre a história do cinema, né? O suficiente para quem está entrando pincelar umas coisas ali e achar que eu estou falando sério, né? Então você vai lá, joga um Glauber aqui, um Woody Grude ali, entendeu? Fala da Embrafilme e pronto, todo mundo já acha que você sabe do que você está falando. É muito legal, porque sempre depois quando termina, você vê uma pessoa que for lá que chorou, entendeu? De medo, a pessoa que saiu correndo, aí você começa a ouvir as histórias, né, das pessoas e sempre tem um bicho que se entrega totalmente, que deixa claro que ele estava acreditando naquilo. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que percebe, mas elas não interferem, né? Já aconteceu, acho que em 2009, 2010, uma menina levantou a mão e falou, gente, desculpa, é trote. Um dos atores que estava comigo falou, você acha que eu estaria aqui 9 horas da manhã, para não sei o quê, e tal, se fosse trote e tal? Ele, né, conseguiu rapidamente ali mudar. Então depois dessa também passou até esse baque aqui, mesmo que role essa pergunta, acho que a gente, hoje em dia, passa, né? Meu ano de bicho aqui, como eu era um dos poucos bichos que tinha carro, e na época tinha que carregar as bolas do treino para todo treino de handball, falaram que eu ia ser o DM, né, que era o diretor de modalidade. E eu falei, bom, tudo bem, eu já levava as bolas do meu carro, porque eu era um dos poucos que tinha carro, e mal sabia eu no que eu estava me metendo, né, porque dali em diante eu comecei a me envolver cada vez mais com a Atlética, e foi o que me pautou o meu envolvimento com a ECA em si.
Quando eu fui no meu primeiro Juca, eu saí daqui só na quinta-feira de manhã, em 2003 isso. E a gente tinha um jogo de handball contra a FAAP, se eu não me engano, às 9 horas da manhã. Então eu saí daqui de São Paulo às 5h30 da manhã, fui para Guaratinguetá, cheguei lá no ginásio, fui uma das primeiras pessoas a chegar, tava com as luzes apagadas, não tinha ninguém. Eu tipo, nossa, ginásio gigante para, sei lá, 5, 10 mil pessoas, vazio. Beleza, cheguei, as outras pessoas foram chegando, a gente aqueceu, jogou, tal, ganhamos aquele jogo. Mas assim, no ponto alto do jogo tinha 20 pessoas na torcida ali, que tinham madrugado né, na quinta-feira, logo depois da chegada. Aí eu fui pro alojamento, arrumei um quarto lá, tal, não sei o quê. Depois que eu arrumei as coisas, eu voltei pro ginásio, ia ter um jogo de handball da Metodista contra o Mackenzie. Eu já tinha ido em Interusp, eu já tinha visto um jogo, sei lá, polimedicina, entendeu? Que era grande, mas eu não tinha visto nada igual aquilo. Tinha, assim, pelo menos 1.000, 1.200 pessoas de cada lado, gritando. Na época não tinha, as baterias não eram grandes, não estavam muito desenvolvidas. Então era muitos gritos de guerra, muita provocação de uma torcida para outra. Muito incrível, porque depois, no dia seguinte, eu tive um jogo de basquete, que foi da ECA contra o Mackenzie, que foi também uma coisa parecida. E jogar com aquele... Você não ouve o cara que está a 2 metros de você em quadra. A parte mais legal era jogar no Juca e no bife, né? Mas principalmente no Juca. Em 2010, eu num treino aqui no velódromo, no CPUSP, eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho direito. E eu tava pilhado, tava treinando forte, querendo jogar mais um Juca. A gente tinha um time bom, a gente tinha chegado na final, né? A gente tinha ganhado em 2007, que foi super incrível e tal. E aí eu descobri que tinha rompido o ligamento, um pouco depois, na verdade, né? No dia eu achei que tinha sido uma coisa mais leve. Eu comprei uma joelheira com uns negócios de ferro, que me custou R$600 na época. No Juca de 2010, eu mesmo sem o ligamento do joelho, com a joelheira toda travada, joguei. Como a gente teve 2 jogos que foram um pouco mais fáceis, eu acabei não tendo que entrar nos 2 primeiros jogos. O time ganhou sem muita dificuldade. Mas na final, contra o Mackenzie, que foi um jogo mais difícil, aí eu entrei, joguei, não joguei tão mal também, mas chegou uma hora no segundo tempo que eu fui fazer um movimento na defesa e meu joelho saiu do lugar. E mesmo com a joelheira travada, eu saí de campo, de quadra todo manquitola ali, me joguei no chão ali e tal, e não voltei pro jogo, porque o joelho depois virou uma bola. Mas joguei e não me arrependo. Sempre fui apaixonado por esporte, muito, muito, todos. Nunca fui muito bom em nenhum, pelo menos depois até, acho que melhorei um pouco, cheguei para a seleção da USP e tal, não sei o quê, mas eu gostava muito de jogar basquete, eu sempre fui muito ruim de futebol, tem isso também. Futebol eu sempre ia pro gol, de tão perna de pau que eu era. Acho que por isso também acabei indo para outros esportes, então fui jogar basquete, gostava de handball, me virava no vôlei e tal. Basquete era um esporte que eu jogava mais, na verdade, antes de entrar na faculdade. Quando eu estava no ginásio, eu cheguei a participar em times, né, e disputar um pouco mais competitivamente. E o handball era muito um negócio de educação física, assim. Em 2003, quando eu entrei, entraram outros jogadores de basquete, o time de basquete da ECA era muito bom, e eu joguei basquete, treinei muito, principalmente em 2003, 2004, 2005, até o começo de 2006. Só que o que aconteceu é que em 2006, quando eu virei presidente da Liga do Juca, e tinha reunião pelo menos uma vez por semana à noite, eu já não conseguia mais treinar 2 esportes. Inclusive em 2006, quando a ECA foi campeã do basquete no Juca, eu estava na torcida. Fiquei muito feliz que o time fez questão de me dar uma medalha desse título, tal, não sei o quê, mas eu continuei jogando depois, mas sempre foi muito mais difícil eu continuar treinando basquete. No meu primeiro ano da Atlética, em 2004, eu fui o diretor de handball, né? Mas aos poucos a gente tinha um diretor financeiro que era meio engraçadinho e fazia greve e não queria participar, então eu acabei ajudando bastante na parte administrativa e financeira quando ele não estava tão presente, né? E aí, na gestão seguinte, de 2005, eu fui o presidente da Atlética. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Atlética foi organizar o bife daquele ano. Foi o bife de 2003, que foi em São Sebastião, foi na praia, acabou a água,
A gente foi para um alojamento em que cabiam 100 pessoas, a gente estava em 200. A gente que era da organização teve que dormir na cozinha, entendeu? Embaixo da pia, onde cabia mais ou menos. Não tinha água para tomar banho. Foi assim foi uma zona que foi muito legal. Mas depois disso foram muitos anos, porque eu fui 2 anos da Atlética depois, em 2004 e em 2005. Aí fui mais pelo menos 2 anos na Liga do Juca. Então ainda fiquei colaborando durante algum tempo. E aí tem todos os Jucas e bifes que eu ajudei a organizar também, que eu participei, que eu joguei, né? Então acho que isso são muito marcantes, assim. A Atlética, ela, além dela organizar as coisas aqui, ela participa também, junto com as outras atléticas, da organização do Juca. E é uma liga que chama LAACA, em que se reúnem representantes, em geral, os presidentes das atléticas e mais outras pessoas. Como cada universidade tem horários completamente diferentes, essas reuniões, em geral, são durante a semana, começando meia-noite. Quando eu era presidente, eu tinha que participar e continuava participando. E aí, depois que eu deixei de ser presidente da Atlética da ECA, eu virei presidente da Liga do Juca, né? Isso em 2006. Então, assim, toda semana reuniões até 3, 4 da manhã, cada vez numa atlética diferente. Então, uma reunião era na Belas Artes, outra na FIAM, outra na PUC, outra no Mackenzie, algumas na ECA. De vez em nunca a gente fazia uma lá na Metodista, lá em São Bernardo. Então era um trabalhão, assim, né? Mas era muito bom. Assim como os times, de uma certa forma, já te botam em contato com pessoas de outros cursos, né? E a Atlética também faz isso, a Liga do Juca também faz isso com outras faculdades. Então você tem contato com outras realidades e te dá uma super experiência também de organizar coisas, de lidar com todas as questões. É uma entidade muito política, no sentido de que tem muita politicagem interna. Então é muito legal, assim, para quem... Tem muita gente que não tem paciência para isso, mas eu gostava. Quando eu fui da Atlética, você começa a descobrir todo o trabalho que dá para organizar aquilo. E você começa, durante o Juca, a ter que se preocupar com outras coisas da Atlética. E mais ainda quando eu fui da Liga do Juca, que aí, assim, eu mal conseguia dormir, porque eu estava preocupado como que estava a venda de ingresso da balada da Belas Artes, e eu tinha um jogo dali a meia hora, em que eu tinha que estar focado. Mas, com certeza, acho que a parte mais legal era jogar sempre. Para mim, eu sempre, a coisa que mais me motivou sempre foi jogar. Eu sempre gostei muito de jogar, principalmente nos Inters. Eu gosto de casa, sempre gostei muito de jogar Copa USP e jogos da Liga, essas coisas, mas o Juca, principalmente o Juca, tá lá em quadra é muito, muito legal. A gente começou a ter um ritual, também porque o time era bom, e ganhava e chegava nas finais e coisa e tal. Em geral, na semifinal, a gente fazia uma pausa no jogo, no meio do jogo, para discutir o churrasco. Então o técnico pedia um tempo, falava quem compra a carne, quem compra o carvão, quem compra o gelo, quem compra o frango. Isso aqui fica na cabeceira da minha cama. E tem de tênis, de xadrez, de atletismo, mas a maioria é handball e basquete. São só as da ECA. Eu acho que até hoje eu fiquei mais afetado pelo vice em 2004 do que pelos títulos de 2007 e 2010. Porque eu estava mais diretamente envolvido também, né? Mas a gente ouvia na Atlética que a gente sempre era terceiro lugar, desde, sei lá, 98, uma coisa assim, que a gente brigava. A nossa briga era com a Metodista para ser segundo lugar, né? Então, era assim, a gente não tinha expectativa quase de chegar em segundo lugar. Era um objetivo nosso bem ambicioso. E em 2004, quando deu certo, quando muitos times foram bem e tal, e em 2004 aconteceu no sorteio, o handball pegou o Mackenzie no primeiro jogo. Um jogo frustrante que a gente perdeu de 2 gols e tal. Mas foi logo nos primeiros dias, nos primeiros jogos. E aí eu tinha o basquete ainda, a gente foi para a final aquele ano e tal. Mas eu comecei a acompanhar muito mais como Atlética também. E aí a gente foi acompanhando cada esporte. Eu era maluco por ficar fazendo as contas de quanto que a gente precisava, que esporte que valia mais,
qual que a gente precisava ganhar, que jogo que era importante, para ver onde que a gente mandava a torcida, e como que, né, se a gente tinha chance de chegar em segundo, se a gente ia ficar em quarto, o que ia acontecer. E aí lá no final, quando né, confirmou que a gente ia ficar em vice-campeão, foi assim, nossa, foi muito incrível. Eu fiquei mais animado naquilo do que com o título de 2010 e 2007, eu acho. Eu agora, como doutorando, vou jogar o bife. Eu rompi o ligamento do outro joelho no ano passado. Eu, de uma certa forma, ainda estou um pouco no processo de recuperação, né? Fez um ano agora que eu operei, né? Que me impediu de treinar durante um longo período. E agora eu tenho um monte de obrigações do meu trabalho também que me dificultam treinar e participar tanto quanto eu gostaria. Mas eu vou para jogar, com certeza. Fora isso, agora eu tenho artrose também, no quadril, não no joelho. Então também isso dificilmente eu jogo um jogo inteiro, entendeu? Não deveria ser permitido jogar nessas condições. Mas eu fiz. Não me orgulho.